Livro de Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 26, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu coração como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Irmãos, esse mês de outubro é comemorado o mês da Reforma Protestante, e nesse ano de 2017 a Reforma Protestante completa 500 anos que houve a Reforma Protestante, por homens que foram usados por Deus para trazer esta reforma. E um dos homens importantes que começaram ali essa reforma foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele era um devoto fiel. Ele prometeu, queria ser um monge da Igreja Católica, mas quando ele foi a Roma e ele viu as relíquias, as indulgências, pessoas ficando ricas e também assumindo cargos eclesiásticos na Igreja Católica, ele então se revoltou, ficou com raiva daquilo que ele viu, porque ele entendia que ninguém poderia comprar a sua entrada no céu com dinheiro, com as indulgências. E ele entendia que aquelas relíquias, as pessoas que tinham posse, dinheiro, que pagavam para ter um cargo eclesiástico, sem nenhum chamado, sem nenhum preparo, também aquilo não era de Deus. Até que ele, movido pelo Espírito Santo, ele leu o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a base da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, iluminado pelo Espírito Santo, ele entendeu que o homem não era salvo pelas obras, mas sim pela fé. E eu quero falar nessa noite sobre justificação pela fé. Justificação pela fé. Só há no mundo dois tipos de religião. O primeiro tipo é aquele que o homem procura a Deus, que o homem se esforça para ser salvo, e que o homem tem que fazer sacrifício, ritual, ele tem que fazer o que estiver ao alcance dele, e até às vezes o impossível, para que ele consiga ser salvo. Este é aonde tem o maior número de religiões. E do outro lado há apenas um, que é o cristianismo, aonde nas outras religiões é o homem que procura a Deus, é o homem que se esforça para ser salvo. E no cristianismo é Deus que procura o homem para que ele se arrependa. Então há essa diferença. As religiões que o homem é salvo pelo que ele faz, e há o cristianismo que o homem é salvo pelo que Jesus fez. Então eu quero falar sobre a justificação pela fé, que você pode se perguntar assim: se o homem ele não é salvo pelo que ele faz, se nós não somos salvos pelo que a gente pode fazer, então como o homem consegue ser salvo? Talvez até você já teve essa dúvida de pensar
que por você muito fazer uma coisa, você vai ser salvo, ou por você deixar de fazer, você não vai ser salvo. Então fica meio que uma confusão na nossa mente, que a gente não consegue entender esse processo de salvação. E por nosso Brasil ser uma nação predominante católica, na sua maioria, a gente ainda tem aquela ideia do catolicismo. Nós ainda temos aquela ideia de que o homem é salvo pelas obras, que o homem é salvo pelo que ele faz. E talvez você tenha chegado aqui essa noite com essa dúvida de não entender como é que o homem pode ser salvo se ele não é salvo pelas obras. Como então alcançar ou receber esta salvação? Esse também era o questionamento de Jó. Jó, capítulo 9, verso 2. Na verdade, sei que assim porque como se justificará o homem para com Deus? Como se justificará o homem para com Deus? Quando você chegar perto de Deus, quando você for arrebatado ou você morrer, como é que vai se justificar perante Deus? Porque haverá um dia que Deus julgará todos os homens. Todos os homens serão julgados, aqueles que não creram nele. Então, todos que não creram nele serão julgados. E nós, como crentes, receberemos o galardão das mãos do nosso Senhor. Mas a pergunta é: como se justificar perante Deus? Como nós podemos dizer para Deus o motivo que nós merecemos ser salvos? Ou como ter uma certeza de salvação se nós não somos justificados pelo que a gente faz? Esta era a pergunta de Jó, e talvez também era a pergunta de Martinho Lutero, a ponto que ele acreditava que tudo aquilo que ele estava envolvido poderia dar a ele salvação, até que ele viu aquilo que acontecia em Roma e os seus olhos se abriram quando ele leu o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, que nós já lemos, mas também em Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus falando para o profeta Abacuque, enquanto ele estava pedindo a Deus que Deus viesse intervir contra aquele povo que invadia Israel, e ele se justificando perante Deus que ele era o povo de Deus e que o exército que vinha contra o povo de Deus era o inimigo, a ponto de Deus dizer para ele: a tua alma está orgulhosa, você não tem retidão, e o justo viverá pela fé. Essa foi a verdade que libertou Martinho Lutero da escravidão que ele vivia e do medo da sua morte. Essa mensagem de hoje, irmão, eu peço a Deus que ela nos ajude a ter mais confiança na nossa salvação e descansarmos que nós somos salvos em Cristo Jesus. O que quer dizer justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo em Jesus o pecador que nele crê. A culpa do pecador é imputada a Cristo e a justiça deste é imputada ao pecador. Quer dizer que a justificação pela fé é a justiça de Jesus ser imputada para nós e o nosso pecado ser imputado em Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele era justo, ele não cometeu pecado algum, e ele morre pelos pecadores, assumindo todos os pecados daqueles que nele vão crer, e a sua justificação, quer dizer, o que ele é justo, a justiça dele passa para nós. Então, isso é justificação pela fé. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio
o pecado sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Quer dizer que, por causa de Adão, que cometeu o pecado no jardim do Éden, desobedecendo a Deus, entrou o pecado na humanidade, e agora todo que nasce de homem e de mulher nasce no pecado. Então toda a raça humana agora ela é pecadora. Por que ela é pecadora? Se chama o pecado original, aonde é herdado de pai para filho. Então, por um homem entrou o pecado, que é por Adão, o homem da desobediência. Agora, através de Jesus, o justo, a obediência dele faz com que todo aquele que nele crê seja justo para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, o justo, a obediência de Jesus, que nos traz a presença de Deus novamente para nós. A desobediência e o orgulho de Adão tirou o homem da presença de Deus, do jardim, e a obediência e justiça de Jesus nos leva novamente para perto do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo satisfez plenamente as exigências da lei. Ele tanto pagou a nossa dívida, como também prestou obediência à lei, o que era um dever nosso. Se os irmãos lerem a partir do Gênesis até o livro de Malaquias, você vai perceber os homens se esforçando para cumprir a lei, quer dizer, para serem perfeitos. Você vai ver vários homens que Deus levantou para marcarem o seu tempo e fazerem coisas relevantes, trazendo o reino de Deus para a terra, e você vai perceber que todos esses homens falharam mentindo, falharam matando, falharam adulterando, falharam de todas as formas que você imaginar. Então todos esses homens se tornaram injustos e já eram pecadores. Eles não podiam morrer por ninguém. Ainda se morresse por alguém, a morte deles não salvaria nem ele mesmo. Por quê? Porque ele já era pecador. Então todos os homens no Velho Testamento, eles morreram tentando agradar a Deus e tentando satisfazer a Deus. Só que nenhum homem conseguiu com perfeição agradar a Deus, a ponto de Deus enviar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, saciando ali a sua ira e preenchendo completamente o sacrifício que deveria ser dado por nós. E Cristo também, além de morrer na cruz do Calvário, ele obedeceu perfeitamente toda a lei. E aí, o que era para nós fazermos, Jesus Cristo fez. Então o evangelho, o cristianismo, é a única religião que nós seremos salvos sem fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Ele morreu na cruz do Calvário e preenche perfeitamente todo o sacrifício e exigência que Deus pedia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, verso 28. Mateus, capítulo 20, verso 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a missão de Jesus. Quando Jesus veio para a terra, a missão dele era dar a sua vida para resgatar a muitos. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O sangue de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, garante a nossa redenção, quer dizer, a nossa libertação
da escravidão, do pecado e da posse de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque hoje nós somos livres, porque o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário, pagou o nosso preço. A gente não valia muita coisa não, viu, irmão? Não pense que a gente valia muita coisa, que a gente era mais precioso do que o ouro de Ofir. Não. Quem é que vai pagar, irmão, por uma pessoa que já está ali escrava, morta? Os irmãos sabem que escravo não tem muito valor. O escravo tinha valor pela sua força, o escravo tinha valor pelos seus dentes, se ele tinha força, mas nós estávamos ali, feios, cheios do pecado, já aprisionado pelo diabo, que era o nosso dono. E aí Jesus pagou o nosso preço, que nem dinheiro pagava, nem ouro pagava, nem prata pagava, mas ele pagou com o sangue precioso de um inocente ali na cruz do Calvário. E hoje nós somos livres, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje você pode afirmar com toda a convicção que você é livre porque Jesus pagou o preço que era necessário pela nossa redenção. Nenhum cristão é mais justificado do que o outro. A gente pode pensar que um crente ele é mais justificado do que o outro. Pelo contrário, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo sido, portanto, justificado de uma vez por todas, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes que aqui estão essa noite são justificados na mesma medida. Ninguém é mais justo do que o outro perante Deus. Todos nós fomos justificados de uma vez por todas pela fé. Então quando você olha para esse irmão que está do seu lado, ou na sua frente ou atrás, ele é justo perante Deus, tanto quanto você. Como trata-se de uma ação que parte de Deus, como o pecador por meio de Cristo, é imediato. A ação da justificação é imediata. Jesus, ele não vai justificando aos pouquinhos. Quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida para o Senhor Jesus, naquela mesma hora ele é justificado pelo sangue do Cordeiro e passa a fazer parte da família de Cristo. Se o homem fosse justificado pelas obras, seria um processo gradual. Quer dizer, hoje a gente é justificado, amanhã vai ser mais justificado, e se no próximo dia a gente não fizer nada, tipo assim, não ler a Bíblia, não vir para a igreja, não dar o dízimo, a gente vai ser menos justo. Não. Por que não? Porque o homem não é salvo pelas obras. O homem é salvo pela fé. E a fé justifica de uma vez por todas. Não é aos pouquinhos, né? Alguma pessoa pode pensar assim: eu estou me justificando aos pouquinhos. Eu estou sendo justo aos pouquinhos. Daqui a pouco eu vou ser plenamente justo. Não. Guarda isso no teu coração em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que você entregou sua alma a Cristo, você é justo, porque o sacrifício de Jesus é plenamente perfeito para te justificar e me justificar de todo o pecado. Então você pode pensar: mas irmão, será que isso é verdade? E como é que eu posso tomar posse desta verdade? No livro de Romanos, capítulo 8, verso 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, antes de se convertermos, de termos uma vida ao lado de Cristo, nós já tínhamos uma vida. Talvez você não é evangélico desde criança. Talvez você já teve uma vida fora da igreja. E alguém pode encontrar você e pensar assim: mas você está na igreja agora? E você é crente? Rapaz, isso é um milagre, você é crente.
e pode até te lembrar de alguma coisa que você fazia no passado. Mas você não fazia isso, a gente fazia isso, quando a gente se encontrava, era só para fazer aquilo. Aí você diz, é verdade, está vendo aí que coisa? Jesus mudou um pecador como eu, Ele muda um pecador também igual a você, porque ninguém intentará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus que purifica, é Deus que justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma vez justificado, irmão, nós somos justos. O que passou, passou. É como a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova mulher e um novo homem. O que passou, passou. É como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O cristão não é salvo pelas boas obras que realiza, mas o cristão é chamado para as boas obras. Nós não somos salvos pelo dízimo que nós damos. Nós não somos salvos por vir à igreja. Nós não somos salvos porque a gente vive uma vida piedosa. Ah, eu vou ser salvo porque eu sou santo. Não. Pelo contrário, você tem que ser santo porque você é salvo. Você tem que vir para a igreja porque você é salvo. Você contribui porque você é salvo. O que você faz não te justifica perante Deus, mas você é chamado por Deus para fazer isso. Você tem que fazer, porque se o ímpio faz, irmão, se o ímpio sabe o que é bom e ele faz, imagina nós que somos crentes, nós temos que fazer muito mais, porque Jesus uma vez disse assim, se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for maior do que a dos fariseus, vocês são pior do que eles. Então nós não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas fazemos obras para Deus porque somos salvos. Então quando você fizer alguma coisa para Deus, você tenha em mente que é uma forma de devolver a Ele a gratidão por ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A salvação não é por meio da meritocracia, isso é, segundo os esforços e méritos da própria pessoa. Você pode pensar como alguém que viveu a vida toda na igreja, e você pensa assim, eu vou ser salvo porque eu passei a minha vida toda na igreja. Eu vou ser salvo porque eu canto em algum departamento. Eu vou ser salvo porque eu venho para o culto de ensino. Mas se você não aprender, você não vai ser salvo. É por isso que se ensina, para que você entenda que você aprender vai te ajudar no teu relacionamento com Deus. Que você fazer alguma coisa para Deus não ganha ponto, como aquela brincadeira que a gente faz quando você vai para o evangelismo e se converte a alguém. Aí você pensa assim, ganhei uma pedrinha na minha coroa. Não, senão teria gente que teria nem lugar mais para ter uma coroa. Imagina a coroa de Billy Graham, mais de 1 milhão de almas para Jesus. A cabeça dele não iria aguentar de tanta pedrinha de alma que ele ganhou para Jesus. Então, o que nós fazemos para Jesus não nos dá um lugar melhor no céu, não nos dá uma posição melhor no céu, como aquela mãe que disse assim, coloca o meu filho de um lado e meu outro filho do outro, para quando tu governares no teu reino, eles estarem ali em lugar de destaque. O que nós fazemos para Deus não nos dá lugar de destaque no céu, e nem nos dá uma coroa cheia de pedrinhas, e nem uma casa melhor no céu. O que nós fazemos para Deus é gratidão por sermos salvos. Por isso que nós fazemos alguma coisa para Deus. Se nós tivermos esse entendimento, nosso entendimento estará sarado e de forma bíblica, porque entenderemos que somos salvos pelo sacrifício de Jesus e não pelo que a gente faz. Glória a Deus. A graça é totalmente contrária a meritocracia, é totalmente contrária. Por quê? Porque você acredita
que quanto mais você produz, melhor você é. Quanto mais você faz para Deus, melhor você é. Mas pela graça, quanto mais você faz para Deus, mais você tem que fazer. Que coisa, né, irmão? Porque eu já vi pessoas que, porque saía para o evangelismo, se achava melhor do que as outras que não ia para o evangelismo. E dizia assim: eu saio para o evangelismo e eu ganho tantas almas para Jesus. Tem gente que nem vai e tem lugar melhor do que eu na igreja, faz melhores coisas do que eu na igreja. Mas a gente precisa entender que não é o que a gente faz, porque o quanto a gente faz, a gente precisa fazer mais para Deus, porque isso é a graça, é o favor imerecido para Deus, é o favor imerecido de Deus para nós. Porque quanto mais a gente faz alguma coisa para Deus, mais a gente precisa fazer. Pensa tudo que você faz para Deus aqui essa noite, ainda não te daria o direito de ser salvo, porque isso aí seria por mérito, quer dizer, por obras. Então, Diego, eu estou perdido. Está perdido, mas louvado seja Deus, que Deus enviou o seu Filho para resgatar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente pode confiar nesse Deus, a gente pode descansar na salvação que Deus tem para nós. Porque a graça não é você ficar parado e não fazer nada. Pelo contrário, você faz porque você foi salvo. Mas você entende que o tanto que você faz, precisa fazer muito mais ainda para a glória e louvor do nosso Deus. O homem não pode conquistar a justificação pelos seus próprios esforços, só recebê-la como presente. Que coisa, irmão. O homem não pode conquistar, o homem não pode alcançar a salvação. Então como ser salvo, Diego? Recebendo o presente. Recebendo o presente. A fé é a mão que aceita o presente. Até a fé também é um presente de Deus. Que coisa, irmão. Você vê que a justificação pela fé tira o homem do centro totalmente e coloca Deus como Salvador e justificador totalmente. Porque a justificação pela fé declara para o homem que ele não pode fazer nada para se salvar, só crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Somente. Aí você começa a perceber que quando você vai pregar na rua, ou você prega na igreja, e tem alguém que não é evangélico, aí você prega aquela pregação mais bonita que você poderia fazer, e você pensa assim: vai se converter 10, vai se converter todo mundo. Aí você faz o apelo, apela de novo, e ninguém se converte, porque a salvação é um presente dado por Deus, que o homem tem que receber pela fé. Então, irmão, como assim, Diego? E essa fé, que também é um presente de Deus? Para explicar isso melhor, eu trouxe um pensamento aqui de um teólogo, segundo a nossa tradição, que nós cremos aqui em nossa igreja, e diz assim: o Evangelho nos ensina a doutrina da graça preveniente, que significa simplesmente que antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Antes de você pensar em Deus, Deus já veio até você para salvar você. Antes de nós tentarmos buscar a Deus, Deus já estava à procura do homem. É como aquele pai que tanto esperava o seu filho na porta. Ele deixou o filho embora porque foi a opção dele, mas ele sabia que um dia aquele filho voltaria para os braços dele novamente, e esperava ansiosamente para abraçar o seu filho. Assim é o nosso Deus, que ele deixa você fazer o que você quiser, porque ele nos deu livre-arbítrio. Ele não criou ninguém como robô, que tem que fazer, mas ele nos deu livre-arbítrio para escolher se a gente quer
quer receber a salvação por meio da fé ou não, mas até a fé é Ele que dá. O homem não tem participação alguma no processo da salvação. Como é que não tem, Diego? Porque até a fé foi Deus que deu. Então só crê nele quem Ele dá fé para crer, para a salvação. Mas Ele deixa você escolher se você quer estender o braço ou não. Esse é o significado da graça preveniente. Quer dizer, Deus capacita o ser humano para crer nele. Louvado seja Deus que nós estamos aqui essa noite, porque Deus nos capacitou para crer nele. Porque que coisa difícil é receber alguma coisa quando a gente não faz nada. Porque o homem tem uma coisa que se chama orgulho. O homem diz que vitória sem luta não tem prazer. Aí a gente pode trazer isso para a salvação e pensar que salvação sem luta não é salvação. Pelo contrário, a salvação, a justificação humilha totalmente a razão humana, porque se quiser ser salvo, tem que receber pela fé em Cristo Jesus essa justificação e crer nele, que o sacrifício dele é completo para nos salvar. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o texto mais adiante diz: não vem pelas obras, para quê? Para que ninguém se glorie, para que a glória seja de Deus. Tudo é de Deus, é Ele que começa a salvação, é Ele que opera a salvação e é Ele que nos ajuda a ser salvo. Por quê? Porque a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na justificação, Deus torna justo o pecador que crê. Ele torna justo o justo. Ele não torna justo aquele que já é justo. Deixa eu repetir mais uma vez. Na justificação, Deus torna justo o pecador que crê. Ele não torna justo quem já se acha justo. Entenderam? Se eu perguntasse aqui para você aqui essa noite, por que você deve ir para o céu? Aí você poderia, antes de ouvir essa palavra, dizer assim: porque eu sou crente, porque eu vou para a igreja, porque eu me esforço para não pecar, porque eu contribuo, porque eu canto na SAF, no Mensageiro ou na Jovep. Isso seria se justificar perante Deus. Então Deus não justifica quem já se acha justo. Então quando alguém perguntar para nós por que nós merecemos, a gente diz: porque eu não mereço. Porque eu não mereço. Mas vai ser, vou. Não pode, pode. É por isso que o Evangelho vai na contramão da lógica humana e de qualquer religião. Tem uma ilustração que diz assim: juntou 3 pessoas de 3 religiões diferentes, para você entender melhor. Perguntou para o judeu: por que você vai ser salvo? E ele disse: eu vou ser salvo porque eu cumpro a lei de Moisés, porque eu frequento a sinagoga todo sábado e eu sou povo escolhido de Deus. Perguntou para o muçulmano: por que você vai ser salvo? E ele disse: eu vou ser salvo porque eu cumpro as orações diárias, porque eu me esforço para ser fiel e eu mantenho aqui todo o ritual que Alá exige para que eu possa ser salvo. E perguntou para o cristão:
Por que você vai ser salvo? E ele disse: primeiro, em pecado me concebeu minha mãe. Segundo, eu sou pecador desde nascença, e eu pequei a minha vida toda, e pelo sacrifício de Jesus eu vou ser salvo. Aí aquele homem que entrevistou disse assim: pare, eu entendo que o judeu vai ser salvo porque cumpre a lei, eu entendo que o muçulmano vai ser salvo porque é a religião verdadeira, mas e você? Vai ser salvo porque é pecador? Ele disse: eu vou ser salvo não porque sou pecador, mas porque o sacrifício de Cristo me torna um justo em nome do Senhor Jesus. Então nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus nos imputa, quer dizer, traz para nós, na nossa conta, digamos assim, salvação, justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes do pecador crer em Cristo, ele é culpado diante de Deus, mas no momento que crê em Cristo, é declarado inocente e não pode jamais ser chamado de culpado outra vez. A partir do momento que você teve um encontro com Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, você não pode mais ser condenado pelo pecado que você cometeu, porque Cristo te tornou justo. A justificação é diferente do indulto, pois o criminoso indultado ainda tem uma ficha criminal constando todos os seus crimes. Por mais que um bandido ele cumpra o seu tempo na prisão e ele receba a liberdade para conviver em sociedade novamente, na ficha criminal dele há ali escrito todos os crimes que ele cometeu. Então quando ele vai para uma empresa para que ele possa ser contratado, aí vai ter a opção lá: já cumpriu prisão? Já. Até se ele mentir e botar assim, não, aí puxa o documento dele tudinho, Polícia Federal, Polícia Civil, puxa tudo para a gente ver quem é esse rapaz. Aí quando vai ver, está lá, foi preso assaltando com porte de arma ilegal. Ah, ele já foi preso. Por quê? Porque ainda que ele receba a liberdade, na ficha criminal dele estão escritos todos os crimes que ele cometeu. E na justificação pela fé, a partir do momento que o maior bandido se converta, a partir do momento que o homem mais corrupto do Brasil se converta e seja sincero, e Deus traga salvação para aquele homem, todo crime que ele cometeu é apagado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perante a lei ele tem que cumprir, porque ele cometeu delito, ele errou, mas espiritualmente falando, não há nenhum pecado mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perante o homem ainda há uma ficha criminal, mas espiritualmente Satanás não pode condenar ele ao inferno. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você é justo. Irmão, você é justo. Nós somos justos. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aí às vezes a gente que é ser humano, nós seres humanos, crente, esse daí não presta, esse daí é isso, é aquilo. Ele fez, irmão, ele não é, foi um estado que ele cometeu, mas se arrependeu, Jesus purificou de todo o pecado. Porque o maior pecado que você imaginar é igual ao menor que você comete, e os dois merecem inferno. Se você quiser, irmão,
julgar e quiser ir pela lei dos homens, que a lei dos homens é quem pecou morre, e a lei de Deus, quem pecou morre. Aí você, não, vamos pela lei, porque ele cometeu um pecado muito gritante, ele cometeu um pecado muito cabeludo. Aí Deus, tá bom, vamos pela lei, mas você mente, mas você fala mal do seu irmão, mas você tem inveja, mas Senhor, é menor do que o dele. Na Bíblia não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado, então os dois vão para o inferno. É melhor, irmão, crer na justificação pela fé. É melhor ser salvo pela graça, porque é a graça que nos capacita a ser justo e ser aceito diante de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 32. Salmos 32, o primeiro verso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada, e cujo pecado é coberto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Irmão, pensa numa coisa que tira o sono, é o pecado. Pense numa coisa que tira o sono, é você estar com peso na consciência. Mas aquele que confessa a sua transgressão, ele é perdoado, ele consegue dormir em paz. Miqueias capítulo 7, versos 18 a 19, para você ver a graça de Deus, já falada lá no Velho Testamento. Quem é Deus? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas da onde? Do mar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que pegou o meu e o teu pecado e jogou no fundo do mar. Eu não vou dizer como aqueles irmãos que dizem assim, né? E botou uma plaquinha, ninguém pesque de volta. Não tem isso não, viu, irmão? Isso aí é só brincadeira. Mas está no fundo do mar, para que ninguém mais torne a trazer de volta. Deus justifica os pecadores e não as pessoas boas. Paulo diz que Deus justifica o ímpio. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos capítulo 4, verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então nós que cremos em Deus e cremos que Deus justifica o ímpio, a nós, por meio da fé, é imputado justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A justificação é uma necessidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 3, para você ver como nós éramos. Capítulo 2, verso 3, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, irmão, todos nós
antes de crer em Jesus, éramos filhos da ira. Quer dizer, estávamos guardados para o juízo de Deus. Todos nós que andávamos segundo as concupiscências da carne, pensávamos só em maldade, éramos guardados como filho da ira para o dia que Deus iria nos julgar. Mas louvado seja Deus, que por meio do sacrifício de Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos amados de Deus, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para desfazer as obras do diabo, e Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você é filho de Deus. A nossa natureza foi mudada, a nossa mente foi mudada, e hoje a nossa inclinação não é mais para o pecado, mas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 48, verso 22, irmão. Abra sua Bíblia para a gente ler. Isaías 48. Veja o que é que diz lá. Verso 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Quer dizer, para aqueles que não conhecem Jesus, não há paz para eles. Podem se vestir de branco, podem cantar música, podem tentar promover a paz, mas para eles não há paz. Por quê? Porque ainda que eles promovam a paz exterior, a paz interna eles nunca terão, porque a paz está em Jesus Cristo. É por isso que o homem necessita ser justificado. Porque, irmão, se tem uma coisa ruim, e você há de concordar, é termos dúvida da nossa salvação. Eu não sei se você já viu uma pessoa que está no leito de morte e ela não tem ainda certeza da salvação, porque ela brigou com alguém, ela falou alguma coisa para alguém, ela está ali morrendo, ela diz: chama fulano para que eu possa falar com ela, chama Beltrano para que dê tempo, ela quer que chegue logo para ela pedir perdão, para ela ter paz, para ela morrer em paz. Porque esta é a vida do ser humano, e não tem outra coisa ruim a não ser ter guerra dentro da nossa mente, e principalmente não ter paz sobre a nossa salvação. Mas que você possa receber paz do alto aqui essa noite, certeza em nome de Jesus, que com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, nós somos justificados por Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o capítulo 3 de Romanos, que a gente já leu, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos nascem no pecado e precisam ser justificados. Todos precisam ter um encontro com Jesus e crer nele e confessar com a sua boca. Para encerrar, a lei e a graça. A lei diz: faça. A graça diz: já foi feita. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, que o Evangelho não é apenas um conjunto de regras. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Use assim, faça assim. Por quê? Porque isso tudo é importante para a nossa convivência nesse mundo como cristão. Tem a sua importância? Tem. Mas não é isso que salva. Não é isso que determina a nossa salvação. É por isso que a lei diz: faça, mas a graça diz: já foi feito, está consumado. Aleluia!
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, e você vai entender isso. Porque enquanto todos os homens de Adão até Malaquias se esforçaram para ter a salvação, se esforçaram para ser perfeito, nenhum conseguiu. Aí nasce Jesus no estábulo, simples, animais em volta, e aí diz: paz na terra, louvado seja Deus. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele agora perfeito, porque ele já era Deus, homem perfeito, porque nunca pecou. Aí ele morre na cruz do Calvário injustamente, sem nunca ter cometido crime. Aí ele dá o brado de vitória. João 19:30, o que é que diz? E quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está. E inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Quer dizer, nem poder para matar ele a morte tinha. Ele se entregou ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: acabou. O sacrifício foi feito, cumpri cabalmente as exigências de Deus. Aí o texto diz que ele foi até as profundezas da terra, tomou a chave que estava na mão do diabo, da morte e do inferno, e abriu as cadeias dos santos que morreram crendo nele, na perspectiva de salvação. Quer dizer, Abraão, Daniel, José, todos os servos que morreram no Velho Testamento, olhando para a promessa, crendo que viria um Salvador. Quando ele veio, ele salvou todos que não viram, mas creram. Salvou agora todos aqueles que viram ele, e salvará a todos nós que não vimos ele, mas cremos na palavra bendita dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Para encerrar, Tito capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia para lermos todos juntos, para a gente tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Tito capítulo 2, verso 11. Vamos ler no 3? 1, 2, 3 e... Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quê? Aleluia. Que possamos compartilhar essa verdade em nome do Senhor Jesus.